Eu sou a Caroline Lopes e esse é o Empreenda BSB, o podcast do IDP em que a gente conversa com empreendedores da cidade de Brasília sobre suas histórias inspiradoras, trajetórias desafiadoras e cheias de aprendizados. Empreender é criar, realizar, resolver problemas e buscar oportunidades. Empreender pode ser sonho, mas pode ser também por necessidade, mas é sempre uma busca incansável por qualidade, resultado e impacto. Pode ser um projeto, um negócio ou um movimento que gere mudanças reais na vida das pessoas. Altos e baixos, sucessos e tropeços, mitos e verdades. Vamos aprender aqui com a trajetória dos empreendedores da cidade de Brasília, aqueles que criam todos os dias. E neste primeiro episódio nós convidamos nada mais nada menos que a ícone de empreendedorismo de Brasília, Janete Vaz do SEIB, um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do país. E também as donas de um dos brechós mais divertidos dessa cidade, o Desapeguei Bonito, a Carol Rosignoli e a Thaís Tibério. Muito bem-vindas, Janete, Carol e Thaís. É um prazer tê-las aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, né? Obrigada. Janete, para começar, eu li um pouco sobre a sua história. A senhora veio de Anápolis, aqui do ladinho, né, Goiás, veio a Brasília já com o desejo de abrir o seu próprio negócio. A senhora encontrou uma sócia que tinha o mesmo desejo, a Sandra Soares, e então vocês abriram o laboratório SEIB com mais 2 pessoas apenas. Como é que nasceu a ideia de empreender? Porque a senhora não é formada, a senhora é bioquímica, né? E já veio para Brasília com esse sonho. De onde surgiu essa ideia, essa necessidade de empreender? Primeiro é uma alegria falar deste assunto, né? Que eu acho que é muito importante, principalmente nesse momento agora, onde tantas pessoas estão desempregadas. Muitas pessoas começaram um novo negócio, principalmente como microempreendedor. Então, a gente contar um pouquinho dessa história e falar de sonho, porque eu acho que o empreender ele é muito ligado a sonho, igual você falou, a necessidade, né? E eu diria que no meu caso foi sonho mesmo, mas também necessidade, porque quando você forma, você já sabe que você escolheu uma profissão quando você passou no vestibular, e ali você já define o que você quer fazer com aquele diploma ali, né? Ter seu negócio, trabalhar em um grande negócio. Naquela época aqui em Brasília, todo mundo queria passar na rede pública, era o grande sonho, era o segundo vestibular da vida, era concorrer com 80 pessoas por uma vaga na rede hospitalar. E nós passamos por isso. O SEIB nasceu em maio de 1984 e eu passei na rede pública em novembro de 1984. E eu falo que o empreender para nós foi opção, porque 7 anos depois eu pedi demissão da rede pública e saí e fui cuidar do negócio. Então foi necessidade, sim, porque você como recém-casada, recém-formada, você precisa, sim, de cuidar da vida. Eu era muito orgulhosa, né? Não tem como falar de empreendedorismo sem contar a história do meu pai, que é o meu guru, que é de onde eu extraí todos os meus ensinamentos, que eu falo que eu aprendi a empreender no alpendre da casa da fazenda, onde eu morei 10 anos, e ele foi literalmente a pessoa que me inspirou a vencer, porque ele venceu aos 16 anos. Ele começou a fazer negócio, e ele faleceu, ele infartou aos 50, faleceu aos 63 anos, muito jovem ainda, mas ele deixou para todos os filhos não só o legado e a herança de fazendas, mas ele deixou principalmente o legado do empreendedorismo, da honestidade, do bom senso, da responsabilidade, do lutar por aquilo que você deseja. E isso aconteceu. Quando eu cheguei aqui, eu falo que eu tinha um sonho, um diploma, encontrei uma amiga que foi a Sandra, e ali nós começamos tudo com 2 colaboradores e uma faxineira. Era um coletor, uma recepcionista e uma faxineira que trabalhava dia de sábado só, né? Então, literalmente, nós fizemos todo o processo, inclusive o da limpeza também, e conhecer o cliente, conviver com o cliente, aprender as necessidades dele. Foi uma lição de empreendedorismo e de quanto você precisa de garra, de determinação e de vontade para isso acontecer. Meu sonho foi realizado com muito esforço, com muita garra e com muita determinação. Acho que isso a gente vai escutar muitas vezes aqui no podcast, a questão da garra e até da paixão também, porque se não tiver paixão, você também não consegue ter o esforço suficiente e necessário para fazer o negócio crescer. Carol e Thaís, e vocês? O que vocês desejavam resolver quando vocês decidiram abrir o brechó? Já era essa a ideia inicial do negócio?
Começa aí, Carol, que você sabe desde o início. É muito legal falar sobre isso e falar sobre o nosso negócio, porque ouvindo a doutora Janete, a gente se identifica, independente do tamanho dos nossos negócios, né? O DB como um negócio menor, o Sabre como um negócio de super referência em Brasília, a gente se identifica com cada coisinha que ela falou. Então, a gente percebe que o empreender é muito isso mesmo, né? É muito a paixão, a gente entender com quem a gente está falando ali, a nossa garra para fazer acontecer. E no caso do DB, ele surgiu também por uma necessidade. Na época, eu fundei o DB em 2015, na época ainda sozinha, a Thaís virou minha sócia alguns anos depois. Eu estava grávida, desempregada, cheia de roupa no armário e naquela situação de, cara, estou grávida, sou super nova, não vou ser contratada em nenhum outro local. A moda e o trabalhar com vestuário já era uma paixão, então isso já fazia parte de mim de alguma forma. E eu criei uma página no Instagram para vender roupas minhas. Ali naquele momento não era um objetivo que o Desapeguei se transformasse num negócio tão grande, mas nem por isso a gente... enfim, eu levava o negócio com seriedade, né? O próprio... Por menor que fosse, estava ali atenta e alerta para que isso pudesse, sim, virar um negócio, e rapidamente ele virou. Isso em 2015, em 2017, eu decidi realmente focar todos os meus esforços e a energia no Desapeguei para que ele fosse o meu ganha-pão ali, né? Eu acho que em 2018, o Desapeguei Bonito já era um site, a gente continuava vendendo pelo Instagram, a gente não tinha ponto físico ainda. Encontrei a Thaís, a gente se reencontrou, porque a gente estudou juntas, né, num colégio aqui de Brasília. A Thaís, na época, fotógrafa, ela trabalhava com fotografia já há muitos anos, e eu estava em um momento de melhorar o negócio, tanto visualmente, como com referências, com moda, que é uma coisa que ela tem e de sobra. E a Thaís fez algumas fotos para o DB, numa parceria, e em pouco tempo a gente fala que eu pedi a mão dela em sociedade, porque em pouco tempo a gente se envolveu e foi, acho que, o pedido mais sério da vida. Se você aceita ser a minha sócia no Desapeguei Bonito. Só faltou aliança, gente. Só faltou aliança. Foi lindo, foi muito especial. E ali, eu acho que estávamos em 2018, a gente entendeu o negócio e revirou e analisou tudo que a gente fazia ali. A gente entendeu que a gente precisava de um ponto físico para conseguir acessar as pessoas que já seguiam o nosso trabalho e, enfim, conseguir até monetizar melhor o que a gente já fazia no Instagram. E foi quando a gente começou a nossa saga de um ponto físico para o DB. Ali naquele momento a gente não tinha dinheiro mesmo, a gente tinha muita vontade de fazer acontecer, a gente sentia o movimento das pessoas e das pessoas que nos seguiam e que compravam no Desapeguei Bonito, que, né, faziam questão daquele espaço físico. A gente se virou e conseguiu fazer um brechó pequenininho de 15 metros quadrados, hoje é o nosso estoque. E aí era assim, a gente passava o dia lá naquele brechó. Se tivesse mais de 3 pessoas dentro daquela sala, a gente não tinha muito o que fazer, tinha que mandar uma para fora, porque não tinha espaço para fazer nada. Pouco tempo a gente precisou ir para um outro local, que é hoje a nossa loja, que agora está fechada por conta do isolamento e tudo mais. E a gente manteve aquela loja, aquela nossa primeira loja, como nosso estoque, e hoje estamos aqui. Depois de um tempo a gente se identificou mais como um movimento, uma comunidade, do que como um brechó de venda de roupas usadas, por conta dessa troca com as pessoas que estão ali, enfim, com a gente todos os dias. Legal. Já a gente fala um pouquinho mais sobre a parte da comunidade. Senão a gente vai falar de tudo do Desapeguei Bonito já no começo. Aguenta aí, gente. Peraí. Janete, sobre o Sabin. O Sabin, ele faz parte de uma série de rankings, né? Ranking de melhores empresas para trabalhar no Brasil, melhor empresa do Centro-Oeste, ranking das melhores empresas para as mulheres, algo que é considerado bastante, um diferencial bastante grande sobre o Sabin. Tem centro de pesquisa aplicada, assina cooperação técnica com outros grupos da área de saúde para investir em startup, para promover inovação. Então, assim, são várias as iniciativas do Sabin. É possível ver pela trajetória da empresa como ocorreu uma grande profissionalização realmente, né? Uma trajetória de bastante sucesso. Mas na vida de um empreendedor, nem tudo são flores. Então, eu queria saber da senhora quais foram os principais desafios, quais as principais dificuldades que a senhora enfrentou
na condução do Sabin até hoje? Antes de falar das dificuldades, eu só queria falar para as meninas que eu me identifiquei também com elas. Primeiro, eu fui casada há 31 anos, separei, e eu falava que eu tinha feito 2 casamentos, mas o único que havia dado certo era o meu com a Sandra, com a minha sogra. Maravilhoso. E depois eu casei novamente, e foi aí que eu falo que com a mesma coragem e ousadia que a gente teve um dia de começar um negócio bem-sucedido, eu tive aos 62 anos de idade de casar novamente e buscar a minha felicidade, né? Então, assim, muito bacana a gente ouvir vocês falarem sobre a história de vocês, aquela dificuldade do começo, né? Muita similaridade com o negócio mesmo, né? E isso é importante mesmo. E eu acho que construir uma empresa não é fácil. As dificuldades, elas são inerentes ao sucesso. Não existe sucesso sem você aprender durante a jornada. Não existe sucesso sem você ter ousadia, ter coragem, não ter medo, né? É diferente essas coisas. O Oscar Motomura fala que coragem é o desejo nobre do coração, por isso que supera o medo, né? E a gente tem muito medo no começo, medo de errar, medo dos desafios, medo da concorrência. Então, buscar constantemente levantar a cabeça, ter certeza absoluta daquilo que você está fazendo, buscar conhecimento o tempo todo, e a gente teve muito isso ali no começo. Então, quando nós construímos tudo, quando nós buscamos fazer as coisas acontecerem, quando nós começamos a pensar no diferencial que nós poderíamos trazer, então, assim, teve muitos marcos importantes para a gente que nós tivemos que realmente passar por todos os processos, nos negócios, na tecnologia, no cliente, ao tempo todo você pensando em todos esses processos aí. Então, tudo isso foi importante para a gente. Os marcos mais difíceis que eu falo foi o conhecimento da parte administrativa. Nós éramos formados em bioquímica, as duas nós estávamos focadas no nosso negócio, então tudo foi construído com muita certeza de que nós queríamos acertar. Esse era o nosso foco principal. Nós queríamos acertar e nós lutamos para fazer corretamente, mas aprendemos durante todo esse processo aí. Eu falo que era tudo intuição e percepção e conhecimento do negócio, mas não conhecíamos de gestão, de administração. Então, o que nós tivemos que aprender literalmente para fazer o negócio acontecer foi buscar a gestão, foi buscar a Fundação Dom Cabral que nos assessorou, foi buscar assessoria fora. Nós trouxemos a Rose Delboni que nos ajudou a implantar as várias ferramentas da qualidade. Então, tudo isso aí foi que nos ajudou a galgar e a sonhar mais alto, sabendo que nós estávamos bem assessoradas. Legal. Essa questão da formação, eu ia perguntar depois se a senhora tinha feito algumas outras formações, porque isso é super importante, né? Ao longo do processo, a gente vai sentindo falta de ter algum apoio, suporte, né? E exemplos de outros casos, assim. Carol e Thaís, eu não sei a formação de vocês, mas imagino que ao longo do processo aí do Desapeguei, vocês também precisaram aprender algumas coisas que antes vocês não sabiam, né? Como é que foi? Vocês fizeram cursos extras? Aonde vocês buscaram conhecimento? Então, eu e Carol somos as duas, nenhuma das duas finalizou a faculdade. Um dos motivos, logicamente, o processo de empreender demandou da gente, mas eu cursei museologia. Se tudo der certo, um dia eu finalizo. Carol cursou administração, também já cursou outros cursos antes. A gente, mais do que assim, sentir falta, acho que de uma formação, a gente sentia falta de troca de informação, sabe? Entre quem empreendia e quem estava iniciando nesse processo. De curso, em específico, talvez não tenha sido uma coisa que tenha feito tanta falta, assim, algo já, né, pronto, mas a gente teve que estudar muito, principalmente no meu caso, a parte de comunicação, de marketing, de Instagram, que hoje o universo das redes sociais muda numa constância que a gente não consegue acompanhar e que hoje, para trabalhar com moda, para trabalhar com brechó, é, assim, fundamental. É isso, a gente teve momentos também de entender que, por mais que existisse muita vontade de acertar e conhecer sobre, né, sobre todas as áreas que envolvem o empreender, a gente tinha que buscar apoio de outros profissionais. Então, a gente conseguiu ali, quando éramos só nós duas, levar até um ponto do negócio.
E a partir desse ponto, a gente precisou buscar uma pessoa específica para o nosso financeiro, uma pessoa específica para as nossas redes, né, redes sociais, etc. Porque o dia a dia do Desapeguei Bonito já demandava muito da gente ali de operação, e a gente não podia se dar correr o risco de levar isso de forma independente, né? Então, foi quando a gente começou a terceirizar esses braços aí, de financeiro, de contabilidade, de comunicação, todas as outras áreas que envolvem o nosso negócio. Ainda sobre o brechó, eu dei uma pesquisada sobre o mercado de revenda em geral e saiu um relatório esse ano com dados já pós-Covid não, né? Covid, sobre o comportamento do consumidor desde o ano passado e esse ano. E o mercado de revenda, ele deve crescer, a estimativa é que ele cresça 5 vezes nos próximos 5 anos, né? E ele já cresceu 25 vezes mais rápido e o varejo deve encolher também nesses próximos 5 anos, tá? E a revenda cresceu 25 vezes mais rápido do que o setor varejista em geral, isso nos Estados Unidos. É um relatório de uma empresa de lá, ThredUp, que é uma das maiores revendedoras, inclusive de grandes empresas de vestuário, acessórios e etc. Somada a essa tendência, né, da revenda, tem também a questão que a pandemia deu uma acelerada, que é o consumo mais consciente, né, de você consumir menos, também fazer ajustes nas suas próprias roupas, sem antes estar simplesmente jogando fora, né, você fazer ajuste naquilo, reutilizar, para você fazer troca, isso para a comunidade também é muito importante isso, né, que vocês falaram. Tem também uma questão que tem aumentado ao longo do tempo, que é a do eco-shaming. Então, hoje, os jovens estão adotando a moda de segunda mão muito mais rápido do que qualquer outra faixa etária, então tem isso também. Os consumidores se sentem mais orgulhosos em comprar algo de segunda mão ou algo mais sustentável do que consumir algo realmente novo e, às vezes, caro, de alguma marca que não tem nenhum tipo de preocupação. Então, acho que todas essas tendências em conjunto já indicam para vocês um caminho super promissor, né, no futuro. E eu queria saber o que vocês estão pensando de futuro para o Desapeguei Bonito, até porque a pandemia deve ter dado uma chacoalhada, mas eu queria saber o que está surgindo de novo aí na cabeça de vocês, quais são os planos? Nossa, difícil de responder, sabia? Porque realmente tudo mudou em muito pouco tempo pra gente. A gente já imaginava que poderia ir esse ano para um espaço maior, para a gente poder atender muito mais a nossa comunidade, poder produzir, poder ter produtos não só vinculados a roupas, mas tudo mudou. A gente entrou num processo hoje de busca tão intensa por qualidade de vida, por respeito às pessoas que estão ali, assim, essa formação intensa de comunidade, que os planos mudaram, assim, nossa, tudo mudou. Difícil responder. Carol, você consegue responder essa pergunta? Eu acho que, bem como a Thaís falou, a gente está num momento de incerteza tão grande que a gente falar que a gente tem um plano a longo prazo hoje, considerando o ano que a gente está vivendo, é muito complicado. Até porque todos os nossos planos foram reformulados para a gente conseguir viver esse ano. O que para a gente é uma certeza é que, sem dúvida, a pandemia, a quarentena, ela fez com que as pessoas entrassem num processo de revisão muito grande e, sem dúvida, isso começou pelo armário, ou não só pelo armário, mas o armário fez parte disso. E como você comentou, e a gente percebe todos os dias, a gente está vivendo numa geração, tanto que empreende como que consome, que se preocupa e faz questão de saber qual que é o negócio, né, de qual negócio está comprando, qual que é a motivação daquele negócio de existir. É isso que a gente quer ser, muito mais do que a gente definir quais são os nossos planos para, de repente, 2021, a gente consegue hoje saber qual é o tipo de negócio que a gente quer ser. E isso passa também pelo que a gente vende. Então, a gente não vende só uma roupa usada, a gente vende um ato social, muitas vezes um ato político, de questionar o que você está usando, de, enfim, evitar um descarte desnecessário, de ser mais responsável, mais generoso com o mundo. E a gente vê já o reflexo disso. Então, nessa quarentena, a gente vem comentando há um tempo atrás com outros brechós parceiros, a gente nunca viu tantos brechós surgindo nessa quarentena como a gente viu agora. E muitos surgem, inclusive, desse mesmo movimento do DB, de pessoas que tiram roupas dos próprios armários e decidem passar para frente. Perfeito. Então, talvez dizer que tipo de negócio a gente
que tipo de negócio não, mas qual é o nosso plano redondo para 2020, hoje a gente não consegue responder, mas a gente sabe que tipo de negócio a gente quer ter, que é um negócio que é sustentável para o mundo e, enfim, acho que é bem por aí. Pergunta difícil, realmente, porque eu acho que ninguém está conseguindo fazer planejamentos a longo prazo, né? E quem tinha conseguido fazer, provavelmente teve que mudar no segundo mês do ano, já teve que mudar o planejamento estratégico do ano. Janete, lá no Sabin, já é uma empresa super enorme, muitos funcionários. Eu vi que a senhora também já fez várias formações, não só a senhora, como a Sandra, como a própria profissionalização de todos os profissionais dentro do Sabin, né? Hoje, a senhora não faz mais parte da gestão direta do Sabin, é isso mesmo? A senhora faz parte do conselho. Mas eu percebi que desde o começo o Sabin já inovava. Desde o comecinho, lá já teve um pulo do gato de inovação, que era vocês darem os resultados de forma diferente do que os outros laboratórios tinham. Queria que a senhora falasse sobre isso, porque lá desde o começo vocês já tinham esse diferencial e ao longo do tempo vocês continuaram tendo vários diferenciais, não só para o funcionário que trabalha no laboratório, né, como para o cliente, para o consumidor final. Então, inovação fez parte desde o princípio para a gente. Então, assim, desde o princípio, nós queríamos ser diferentes. Então, quando nós sonhamos com o nosso negócio, nós já pensamos nele de forma diferente. Nós queríamos começar antes, nós queríamos terminar depois. A inovação, ela foi o diferencial do Sabin. Se você perguntar qual é o diferencial que fez essa empresa ter sucesso, foi buscar inovação desde o princípio. Quando nós sonhamos com a empresa, nós já fizemos ela de forma diferente. Nós procuramos buscar o pirulito e o chocolate desde o princípio. Era a forma que a gente queria diferenciar, era essa. Nós fomos atrás de trazer novos exames, novos equipamentos. Nós buscamos novidades do princípio. Então, a vida inteira, isso fez parte do DNA do Sabin mesmo, de querer buscar transformação, trazer ideia de valor. Começamos 6h30 da manhã, os laboratórios abriam 7h30 da manhã, fechamos 20 horas, os laboratórios fechavam 17h30. Então, foi sempre buscando esse modelo de ser diferente, buscando diferencial em tudo que nós fazíamos, né? Então, isso foi um diferencial que marcou muito a vida do Sabin. Buscar conhecimento, eu falo que isso foi um diferencial que iniciou antes do Sabin existir. O meu primeiro congresso de análise clínica, onde eram lançados equipamentos, onde eram lançados novos exames, eu fiz um ano antes da formatura, nunca mais deixei de ir. Ali é que estavam as novidades, ali é que estavam as inovações, os lançamentos de tecnologia, tudo acontecia ali. E depois, quando nós fomos fazer MBA, que nós vimos que isso era um diferencial, ter conhecimento de gestão, nós acabamos influenciando todos os gestores. Eu falo que um gestor que dentro de 6 meses não fez nenhum curso, não trouxe nenhum aprendizado, ele já está atrasado em relação aos demais. Então, isso foi um diferencial que nós trouxemos para crescimento da liderança como um todo. A liderança precisa estar atualizada e buscando inovação o tempo todo. A liderança precisa estar acompanhando as novidades, precisa estar desenvolvendo as pessoas, olhando e alinhando com as melhores práticas do mundo. Então, isso foi para a gente uma temática que fez o grande diferencial, buscar tudo que nós tínhamos. Hoje, se nós estamos acompanhando essa novidade que chegou no mundo de uma vez, foi porque no mês de janeiro, o nosso núcleo de inovação já começou a estudar, já começou a ver o que que estava acontecendo. Em março, nós já fizemos o nosso primeiro paciente e nós alavancamos em prol disso aí. Hoje já atendemos mais de 500 mil PCR nós fizemos hoje, igual aos maiores players do Brasil, só que eles são 3 a 5 vezes maiores do que nós. Uhum. Então, só para você ver que o grande diferencial foi ter uma equipe comprometida, uma equipe responsável, uma equipe que já estava super acostumada com agilidade, com rapidez nas respostas, todo mundo envolvido com pesquisa, valorizamos a pesquisa, nós encaminhamos hoje todos os nossos pesquisadores para os congressos internacionais para que eles se sintam motivados. Então,
esse também, trazer motivação para que as pessoas se envolvam, levá-las para elas mesmas fazerem a apresentação. Faz diferença. São pequenos detalhes que fazem grandes diferenças. É você estar motivando a sua equipe para ela sentir que uma empresa não cresce paredes e estrutura, ela cresce pessoas, ela cresce em conhecimento, ela cresce quando as pessoas estão comprometidas com esse algo mais de diferente que existe. Então, se eu for falar de inovação no SEIB, assim, inovação nos processos, trazendo música para todo o SEIB. Me lembro, já fiz muitos exames de sangue ao som de música. Trazendo exames que ninguém faz, levando a humanização em todos os processos, fazendo um diferencial que todo mundo tem liberdade, empoderar a liderança, empoderar as pessoas para poder fazer algo diferente em prol do cliente. Então, isso é o nosso DNA. E é por isso que vocês são a melhor empresa para se trabalhar no Centro-Oeste, né? É melhor para trabalhar no Brasil 16 anos, que nós já estamos, 16 anos, melhor da América Latina 10 anos consecutivos, e o bacana é perceber que este legado, quando nós fizemos, se você perguntar qual o grande desafio da expansão, eu diria que era levar as mesmas práticas e a cultura. Este foi o nosso desafio, porque nós respeitamos as culturas locais, né? Como é que o comportamento das pessoas de Manaus, como é o comportamento das pessoas de Salvador, como é o comportamento das pessoas do Sul, nós respeitamos esse comportamento, né? Estes valores que são essenciais para eles, mas nós levamos aquilo que deu certo. Nós levamos os nossos métodos, os nossos processos, a nossa gestão e implantamos em todos os lugares. E hoje nós já estamos 6 vezes consecutivos em primeiro lugar, em Minas Gerais, na Bahia, na região amazônica e também no Centro-Oeste. Então, a gente tem muito orgulho de perceber que esse modelo deu certo e que a gestão de pessoas é o grande diferencial nosso. E essas pessoas felizes produzem mais e melhor. Essas pessoas felizes, elas querem também fazer com que as pessoas que ela atenda sejam felizes também. Então, isso é uma troca, né? Isso é uma troca e é o grande prazer que nós temos é ver que isso é possível, sim. Que aula! Nossa, é tão inspirador ouvir a doutora Janete falar, né? Porque a gente se identifica, mas a gente admira, meu Deus do céu, é muito legal você falando. Elas já leram o nosso livro, Empreendendo Sonhos? Ainda não. Eu já vi o livro para comprar ainda não. Esse livro, para quem está começando, é uma aula, literalmente, porque ali nós contamos os bastidores mesmo, o que foi complicado, o que foi difícil, né? Aqui tem o livro, para quem quiser. É bacana você... Eu vejo, assim, tudo que você fala, eu fico olhando, já vivemos isso, né? É bacana mesmo. E tem uma semelhança que não é só... uma loira e uma que é principalmente termos mulheres e 2 sócias mulheres, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre isso também, a diferença de ter um sócio, né? E, no caso, ser uma sócia, serem 2 mulheres nos 2 casos, tanto no SEIB quanto no Desapeguei, são 2 sócias mulheres. Que diferença isso fez? Quais foram os desafios? Por que da escolha do sócio? Eu não falo de diferença de gênero, eu não vejo diferença. Assim, nós tivemos um sócio já, um pequeno negócio que nós começamos em Taguatinga, mas eu acho que a diferença que tem é você escolher o sócio correto. É essa a diferença. Às vezes, 2 irmãos não têm o mesmo comportamento e o mesmo ideal. Né? Então, assim, eu e Sandra, nós somos muito diferentes uma da outra, mas nós nos completamos. Né? Eu acho que o respeito é fundamental, a cumplicidade é fundamental, a confiança é fundamental. Nunca olhamos no final do mês, nunca, em 36 anos de SEIB, nunca ficamos conferindo uma da outra, nada. Então, é uma relação que faz a diferença, são estes valores que fazem a diferença. Né? Eu não sei se o fato de ser homem ou ser mulher faria diferença. A escolha do sócio é porque eu cheguei em Brasília com o sonho de querer abrir meu laboratório. Quando eu fui em um laboratório, eu trabalhava no Laboratório Planalto,
e o doutor Pouso era sozinho, ele era o dono do laboratório. E tinha um sócio vendendo a parte dele de um laboratório aqui no Lago Sul. Eu fui, voltei e falei com ele. Ele falou, Janete, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Então, eu comecei a buscar o segundo sócio. Foi aí que eu falava com a Sandra, ela falava não. Eu falava com os outros 3 sócios, os outros 3 colegas, nós éramos 2 médicos e 2 bioquímicas. Eu falava com os outros, todos falaram não. Até o dia que a Sandra, no dia de sábado, me ligou e falou, como é aquele seu negócio de abrir laboratório? Está de pé ainda? Eu falei, está de pé. Ali naquele dia nasceu o sonho. E era um dia de sábado, na segunda-feira saiu um anúncio no jornal, vendo equipamentos de um laboratório completo. Então, Deus chega na vida da gente no dia certo, e a pessoa certa também é Ele que traz para a gente. Que legal, que legal. Meninas? É difícil a gente falar sobre ter sócio homem, porque eu nunca tive, até onde eu sei, Carol também nunca teve, então a gente não tem esse comparativo em relação a isso. Mas ter uma mulher para compartilhar os sonhos, o dia a dia, porque a gente se entende as dificuldades, a gente se entende às vezes no olhar em relação a coisas que a sociedade tem um pouco de dificuldade de ver mulher, né? Lógico, em alguns lugares de poder. Então, em várias situações, sermos mulheres facilitou o nosso processo, a nossa interação. E a gente também tem um negócio que é focado para mulheres, né? Então, isso também ajuda a gente a ter uma conversa horizontal, de igual para igual, e a gente poder replicar isso para falar com as nossas clientes. Nossa, tanta coisa, né? Eu acho que, como a Thais falou, a gente não tem um comparativo para falar sobre homens. A gente se entende muito bem com a nossa realidade ali como mulheres. E, por outro lado, a gente já passou algumas dificuldades por sermos 2 meninas jovens, né? Quando a gente começou a buscar um lugar para o Desapeguei Bonito, e a gente buscava a confiança das pessoas ali, nem que fosse para assinar um contrato de aluguel, a gente não conseguia. Foi um clássico, assim. Esse foi um clássico para a gente. Tanto por sermos mulheres, eu por ser mãe muito nova, a Thaís, na época, porque namorava uma outra mulher. Então, a gente teve algumas dificuldades por sermos 2 num negócio que era um brechó. O brechó hoje ainda é muito questionado, as pessoas ainda têm uma imagem muito, não é negativa, mas pequena sobre o modelo de negócio de brechó. E, enfim, 2 caras de meninas. Então, em muitos momentos, tanto para iniciar quanto para expandir, a gente se sentia numa posição de justificar muitas coisas por sermos 2 meninas, mulheres e, né, jovens. Então, tem os nossos pontos positivos e a gente teve, sem dúvida, uns pontos negativos, sim. E que a gente aprendeu com jeitinho a lidar. O Desapeguei, como vocês falaram lá no começo, ele nasceu digital. E a característica de vários negócios hoje em dia é nascer digital primeiro, testar, pivotar e ir mudando, incrementando, e aí nasce não, né? Vai incrementando e virando o que é hoje. Me fala um pouco desse processo que vocês estavam falando e do ter nascido digital, ter aberto a primeira loja, hoje já ter expandido bastante, o site de vocês é super legal e a rede social é mais do que uma rede social de uma loja. É muito legal ouvir isso, porque é a resposta que a gente tem de todo mundo, né? A gente não tá lá para ver as roupas, a gente só quer ver a forma que vocês se comunicam, o que vocês fazem no dia a dia e tudo mais. Inclusive, convido a doutora Janete para um dia rir um pouco da nossa cara lá no nosso Instagram. Vocês são muito engraçadas, gente, muito. O que acontece? O nosso negócio começou digital porque a gente não... primeiro, como eu falei lá no início, não era uma intenção que virasse um grande negócio. Era realmente uma página no Instagram que era o meio mais prático e gratuito de vender essas peças. Então, ali era um ponto. Quando ele foi desenvolvendo, ainda assim, não tinha dinheiro suficiente para bancar ali sozinha, ou, né, num negócio muito pequeno, um espaço físico, por menor que ele fosse, né, é um passo maior. Então, a gente foi fazendo como podia. O Instagram não é uma ferramenta de venda, a gente não tem mais como vender pelo Instagram, então vamos abrir um site. Na época isso aconteceu, o Desapeguei Bonito teve um site de venda, mas as pessoas queriam comprar pelo Instagram, elas queriam um lugar para ir, então rolou, mas com pouco braço e pouco dinheiro também foi muito difícil fazer o site do Desapeguei Bonito virar, né? E aí ele se encaminhou para o espaço físico,
Primeiro, por esse motivo, o Instagram já e na época menos ainda, uma ferramenta de venda. A gente dava um jeitinho e vendia daquele jeito ali, respondia direct, entregava, fazia isso e aquilo, mas não era uma ferramenta para isso. E porque a gente percebeu que as pessoas gostariam de estar em um lugar, de conhecer os produtos e tal, a gente precisava disso. Independente do movimento do mundo, né, de fazer com que todas as coisas fossem digitais. A gente ainda trabalha no varejo, a gente ainda trabalha com roupas usadas, que, enfim, é uma questão também para pessoas que querem comprar. Então, fora isso, a gente gastava muito tempo tentando preparar produtos para vender online. A gente vendia os produtos muito rápido, graças a Deus, obrigada a Deus, mas a gente gastava muito tempo preparando tudo e quando a gente botava para vender, a gente vendia tudo muito rápido e a gente não tinha o mesmo tempo e nem braço, nem pessoas para fazer tudo de novo. Então, a loja foi também uma alternativa para isso. Mas agora, com o coronavírus e com o isolamento, a gente teve que voltar a tudo. Então, agora a gente não vai abrir loja, a gente segue de loja fechada, mesmo com o comércio aberto. E a gente teve que se reestruturar e fazer basicamente a mesma coisa que a gente fazia antes do bebê ter uma loja, que é vender tudo e fazer toda a nossa comunicação para que as pessoas comprem só online e consigam se resolver ali tanto com o Instagram quanto com a plataforma de venda. E tá dando certo? Tá dando certo. Hoje em dia a gente tem mais força e mais presença no Instagram para poder converter vendas e levar pessoas para o nosso site, então funciona. Mas a nível de processo, a quantidade de coisas que a gente precisava fazer para botar um produto ali, né, para que ele fosse vendido, para chegar na mão da pessoa que compra, dobrou. Então, hoje a gente trabalha mais e fatura menos porque a gente está reeducando as pessoas a comprar pelo site. A gente não tem mais loja aberta, por enquanto. A gente vai voltar, mas por enquanto ainda não. Então, a nível de trabalho de processo, a gente trabalha mais e a gente tem mais coisa para fazer. O dobro de processo. Antes a gente fazia X coisas, hoje a gente tem que fazer o dobro disso. Para vender e vende, ok. E a gente vende menos. Mas, enfim, é o momento. Em compensação, a nível de organização, a gente melhorou quase que 100%, né, amiga? Porque a rotina também, né? De convivência e a rotina de espaço físico, ela é uma rotina muito desgastante, né? A gente precisa trocar energia com as pessoas, a gente precisa estar ali, a gente precisa de um ambiente extremamente agradável, não que não seja só com site, mas a gente, enfim, é uma loja para receber pessoas. Sim. E aí, quando a gente se viu nessa situação de ter que lançar um site às pressas para a gente poder voltar a faturar, que é uma coisa que a gente não estava fazendo depois que a gente fechou a loja, a gente teve que encontrar uma ordem ali em todo aquele caos de mundo que estava acontecendo para a gente se organizar. E aí, hoje a gente trabalha muito melhor do que a gente trabalhava quando a gente tinha todo o domínio do que a gente fazia ali. Então, prós e contras, né? Sempre aprendizados aí ao longo do caminho. Janete, a senhora já falou, já deu uma aula pra gente, mas eu queria saber se a senhora tem alguma dica para dar para quem está começando, que a senhora queria ter escutado lá atrás e que teria sido super valioso para quem está começando hoje. Pode ser um livro, o livro a senhora já deu, então outra dica. Pode ser um filme, uma frase que alguém falou, ou uma dica mesmo que a senhora queira dar, que seja valioso para quem está começando. Olha, tem muitas dicas, né? Mas uma delas eu falei mesmo. Quando você fala assim, ó, o que você gostaria de ter ouvido lá atrás, aí, sem sombra de dúvida, é buscar, se você não tem todas as competências, busque, tenha a humildade de pedir ajuda e de reconhecer que você não conhece todos os processos, mas a gente muitas vezes nem sabe que precisa. Por exemplo, a parte de contabilidade, nós apanhamos e perdemos muito dinheiro por não ter conhecimento. Então, a dica era, nunca abra o negócio sozinho e achando que você vai dar conta de todo o processo. Então, busque pessoas, literalmente, que tenham conhecimento na parte que você não tem, de gestão, de contábil, porque é difícil e é muito sério. E o prejuízo pode ser muito grande. Então, esse, eu diria que é o que eu precisava de ter ouvido lá no começo e só depois que nós fomos realmente pegar. Em relação a arrepender de alguma coisa, eu não arrependo nenhuma, né? Mesmo que
eu não recebi o ensinamento lá atrás, todos os erros que nós tivemos, para mim, eu falo que foram oportunidades de aprendizado. Nós aprendemos com todas as dificuldades. Eu sempre falei que cada dificuldade que nós enfrentamos, nós subimos 2 degraus quando nós buscamos aprimorar aquele processo ali. Até entrar nas premiações para Great Place to Work, ou buscar as ferramentas, tudo isso aí foram aprendizados e oportunidades que nós tivemos. Mas as dicas são, primeiro, então, é inovação. Inovação faz parte do DNA do SEIB desde o começo. Inovação em processo, inovação na área fim, inovação na gestão, fazer a mesma coisa de forma diferente todos os dias, para mim, já é o maior modelo de inovação que você pode ter. O segundo é arrisque, tire seus sonhos da gaveta. No meu livro está escrito isso, tire seus sonhos da gaveta, porque quando você tem um sonho, você luta por ele. Sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, sonha muito mesmo, mas nunca tire seus pés do chão. A cabeça pode ir lá em cima, mas os pés precisam estar sempre no chão. E tenha coragem mesmo de arriscar, sonhar para que algo concreto se realize. Então, busca conhecimento para que este sonho, de fato, se concretize. Então, buscar o conhecimento seria a terceira dica. Busque conhecimento, é ele que vai te ajudar a ter eficácia, eficiência. Sua garra deve ser superior ao seu talento, né? Esse eu vou apresentar um outro livro que eu adoro. Eu estou amando. Eu também. Eu sou apaixonada. Quem me deu foi meu enteado, da Ângela do Porto, e ele falou assim, parecia que eu estava lendo a senhora falar, e quando eu li, eu achava que era eu a autora do livro, de tanto que eu vi. Então, foi muito bacana isso. Outra coisa importante que se você tropeçar, sempre levante a sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, não desanime. Muitas mulheres fecham seus negócios quando tem a segunda ou terceira dificuldade. Então, 3P, paciência, persistência e perseverança sempre em todos os propósitos. Então, qual é o seu propósito? Lute por ele, né? Faça ele acontecer. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento que você precisa de buscar qual é o seu propósito, foque nele, porque você vai vencer com esse objetivo. Então, é muito importante. Não se preocupe com os seus erros, eles te ensinarão a ser melhor da próxima vez. Então, assim, a gente erra e entenda que aquilo não pode te desanimar. Pelo contrário, busque energia, busque força dentro de você, comece a ter novas ideias e vai em frente, porque vai dar certo. Acho que eu vou escutar esse podcast no repeat. Então, sempre que eu estiver precisando de uma força, eu vou dar play. Thaís e Carol, e vocês? Que dica que vocês dariam, ou que vocês estão passando um perrengue, que dica que vocês dariam para quem está começando e precisa de um empurrão? É até difícil responder depois dessa aula, né, da doutora Janete, porque eu tô como você, Carol, eu quero ver esse áudio, esse podcast todos os dias antes de sair para trabalhar, entendeu? Que é para começar o dia bem. A gente ainda está num momento, assim, eu acho que de enfrentar grandes dificuldades. Eu acho que esse ano foi a primeira grande dificuldade a nível global que a gente enfrentou como um pequeno negócio. E que bom que assim, ser um pequeno negócio, para a gente hoje tem muita vantagem e também tem muita desvantagem, né? Então, a gente a gente busca dentro do nosso ambiente de trabalho os nossos reforços positivos, né? A gente sabe que a gente tem um caminho para ir, a gente sabe que o Desapego Bonito ele não vai deixar de existir por conta dessa crise, a gente tem muita crença mesmo, né? Muita certeza de para onde a gente está indo, qual que é o nosso negócio, que a gente faz aquilo com amor. E eu acho que hoje isso é o que move a gente, muito mais do que fazer ou não fazer dinheiro, até porque a gente está passando por uma situação delicada financeiramente com o nosso negócio, mas a gente tem muita certeza ali para onde a gente quer ir e qual é o negócio que a gente quer ter. E isso é o que faz a gente se desdobrar e criar e arrumar outras alternativas para a gente passar por esse momento agora. Eu e Thaís, a gente tem muita sintonia assim, nessa sociedade. A gente fala até que
nem sei, como ela falou, a gente se entende no olhar mesmo, é um casamento, como a doutora Janete falou, e uma coisa que pra gente fica muito claro todas as vezes que a gente tem uma situação muito específica é o de não querer chegar rápido em lugar nenhum, fazendo a coisa que não é a coisa certa, né? A gente poderia se vincular com pessoas para chegar em determinado lugar, porque de repente teria, né, uma ou outra vantagem, mas a gente tem muito claro pra gente como a gente quer se posicionar, no que a gente acredita, para onde o nosso negócio está indo e onde a gente quer ou não se vincular, e que isso demande tempo ou mais esforço, está tudo bem. Então, uma coisa que a gente sempre fala é de não deixar de fazer a coisa certa. Por mais vago ou amplo que isso pareça, a gente, em momentos de decisão, a gente sabe para que lado a gente tem que ir. Nem que seja uma decisão financeira, contábil, estratégica, que seja, ou de intuição mesmo, de para que lado do negócio quer ir. A gente vai sempre pela coisa certa. E não é tão difícil de saber, né? A gente sabe quando a gente está querendo apressar as coisas, ou a gente sabe quando, de repente, a gente pode segurar um pouquinho para seguir firme ali no que a gente acredita. E assim a gente vai se posicionando politicamente, que é uma coisa muito forte para a gente lá. Agora, em momentos de pandemia, se a gente acha que não é certo a gente abrir a nossa loja porque a gente não concorda com a reabertura do comércio, a gente vai vender menos, a gente vai fazer menos dinheiro até onde a gente conseguir, e sem julgamento com outros negócios que não fazem, que precisaram abrir, etc. Mas a gente escolhe a nossa coisa certa. Eu acho que todo negócio sabe qual é o lado certo para ir, né? Assim, em situações de decisivas. E eu acho que, assim, é difícil a gente falar tão bonito e tão inspirador assim, como a doutora Janete falou, porque a gente também está muito no início dessa caminhada, mas a gente já passou por algumas situações de saber a coisa certa de fazer, né, Nina? Com certeza, eu acho que você falando, né, você talvez tenha trazido o ponto mais valioso que a gente tem, que é a honestidade com os nossos valores, com as pessoas que a gente trabalha, a horizontalidade da gente querer todo mundo crescendo junto, se apoiando, respeitando a dificuldade de cada um, o momento de cada um, sabe? Essa individualidade, esse respeito pelos nossos valores, que eu acho que é o que segura a gente. Quando a gente fala, putz, mas podia ter sido diferente, nossa, isso não foi do jeito que a gente queria, a gente fala, tá, tudo bem, mas a gente foi honesta com o que a gente acredita. Ou, nossa, deu muito certo. A gente fala, nossa, a gente sabe por que deu certo. É pelo que a gente constrói todos os dias. Então, isso é, sem dúvida, você falou muito bem, Carol, eu concordo, nossa, é a base de tudo que a gente constrói. Gente, que orgulho do que a gente põe no coração, sabe? Isso, acho que isso não tem preço. Só puxar um link do que a Thaís falou, a gente passando por esse momento, assim, de ter que fechar a loja e tal, foi um momento difícil pra gente, com uma empresa pequena, pouco caixa para se manter e tudo mais, mas a gente faz uma coisa, um negócio com tanto amor e honestidade de verdade para quem tá comprando e para quem tá seguindo a gente, que nesse momento de crise a gente começou a receber clientes do BB falando, vocês não vão fechar, eu tenho tanto dinheiro, eu quero deixar aí com vocês, sem cobrar juros, sem cobrar nada, porque se for para manter essa empresa, a gente vai fazer acontecer. Trabalha por consignação, as pessoas, as nossas funcionárias. Então, tem um dinheirinho guardado, se precisar pagar o aluguel. Foi muito bonito. Se precisar pagar o aluguel, a gente vai fazer, e é muito emocionante, porque é como a gente faz, né? A Thaís é emotiva da sociedade. Ai, gente, me desculpa, sou coração sensível. Eu tô encantadíssima com o papo de hoje. Acho que eu nem imaginava, para falar a verdade, que ia ser tão legal. Enfim, a gente faz o roteiro, a gente pesquisa, né? Mas na hora do bate-papo surgem outras coisas. Eu queria agradecer demais, Janete, Thaís e Carol, por terem aceitado o convite, por estarem aqui batendo um papo com a gente hoje. Para você que nos acompanha, os episódios dessa série podem ser encontrados lá no idp.edu.br ou nas principais plataformas como Spotify e YouTube. E até a próxima semana.